Muito bem, continuando a nossa aula sobre acuidade sensorial. Eu já te falei, mas não custa lembrar que a acuidade é uma calibração sensorial. É quando eu estou apto a perceber detalhes que a maioria das pessoas não estão percebendo. Por exemplo, um enólogo é um estudioso de vinho, ele consegue perceber notas, aromas, sabores no vinho que a maioria das pessoas não consegue, não é? Então ele treinou uma acuidade gustativa e olfativa e ele ficou um perito em conhecer e perceber vinhos. Um músico, ele tem uma acuidade auditiva muito grande, ele consegue perceber quando o baixista dá uma nota fora, quando o cara da guitarra dá um acorde fora, ele consegue perceber se você está afinado, se você está desafinado, se você está no tom, se você está fora do tom. Por que isso acontece? Porque ele calibrou a acuidade sensorial dele auditiva. Tem pessoas que têm uma acuidade visual, ele consegue perceber detalhes à distância ou coisas muito pequenas, pessoas que trabalham com coisas miúdas, com coisas pequenininhas, coisas minúsculas, ela consegue perceber coisas que você não está percebendo. Isso é acuidade sensorial. E a acuidade se diferencia em dois grandes grupos. Nós temos a acuidade macro e a acuidade micro. Como o próprio nome diz, a acuidade macro é quando eu amplifico a minha visão, a minha audição e as minhas sensações. Ou seja, eu costumo dizer que quem vê de fora vê melhor. Muitas vezes, nas minhas ferramentas de hipnoterapia, eu tenho o hábito de dissociar o paciente do problema, como se ele saísse do problema e visse ele lá dentro da muvuca, dentro da confusão de fora. E ao ver de fora, ele pode perceber coisas que ele não estava percebendo. Caramba, estou fazendo uma burrada ali. Olha isso, então, ele está vendo de fora. O que é acuidade macro? Se você entrar num helicóptero agora e sobrevoar a cidade, você vai ver detalhes da cidade que você não conhecia. Porque você estava dentro da cidade, enfiado dentro da cidade. E você conhecia só através daquela visão, as ruas, os carros, as paisagens. Mas quando você saiu e teve uma visão amplificada, olha só, talvez você não tinha notado que a cor dos telhados era um pouco diferente. Talvez você não tinha percebido que existem uns sítios, umas chácaras ao redor da cidade, talvez você não tinha percebido um rio que estava ali, que sempre esteve ali. Então, você teve uma acuidade macro. A acuidade macro é quando eu amplifico o meu raio de percepção, de visão. Tudo bem? E a acuidade micro? A acuidade micro é quando eu vou para o detalhe, eu vou para o específico. Como eu falei, o enólogo, ele não está só tomando o vinho, degustando o vinho. Ele está, sabe, sentindo pelas papilas gustativas a forma como ele retém o vinho na boca dele, a forma como ele sacode a taça um pouquinho, balança para dar aquela cheirada, para perceber o aroma, para falar o seguinte: poxa, essa uva aqui é da região da Sicília, da Itália. Você entendeu? Então ele conhece exatamente a nota que tem aquilo, o aroma que vem aquilo. Certo? A acuidade micro é eu perceber os detalhes. É como, por exemplo, eu olhar um prato de comida e ver um fiozinho de cabelo que o chefe de cozinha não viu, mas a hora que chegou na minha mesa, eu vi aquilo. E as pessoas ao meu redor falaram: mas como que você viu algo tão... um detalhe, como que você viu esse cabelinho ali tão pequenininho? Por quê? Você procurou e quem procura acha. Então é como se eu... deixasse a minha percepção especificamente naquilo. Lembra que a macro, né, eu amplifico, eu vou amplificar. E na micro eu vou especificar. Eu vou deixar específico para eu ver um detalhe. E esse detalhe é um treino também. No que isso pode ser útil para a minha vida, Lucas? Olha, muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de descansar, não? Ela trabalha tanto que quando ela vai para um resort, ela não consegue curtir aquele resort. Por quê? Ela está extremamente conectada com o trabalho. Quer dizer que a mente dela está numa acuidade imaginária dentro do trabalho. Mas se ela está lá no resort, ela podia estar mais presente, ela podia sentir a temperatura local, ela podia sentir o peso do corpo dela, ela podia perceber detalhes da natureza, ela podia ouvir o som dos pássaros, ela podia sentir um relaxamento no corpo dela, ela podia estar mais presente ali. Quase que como se fosse uma meditação mindfulness, de atenção plena, onde eu me foco no aqui e no agora e eu tenho uma calibração microsensorial
daquele momento, daquele ambiente. Então eu posso curtir muito mais aquilo do que se eu tivesse dissociado. Mas tem momentos que é importante eu me dissociar, não é? Quando eu recebo uma notícia ruim que me faz mal, por que não se dissociar? Por que não se afastar e ver de fora e se proteger do que estar associado? Então, micro e macro tem muito a ver também com associado e dissociado. Não tem pior e melhor. Tem momentos que eu devo me associar, por exemplo. Eu devo me associar a um objetivo que eu tenho. Se você pensa no seu objetivo, ele está muito distante, o que seu inconsciente vai fazer por você por uma coisa que está longe, apagada, fraca? Não, eu quero entrar nessa imagem, eu quero viver ela, eu quero sentir-me associado a ela, ok? E uma imagem do passado que te incomoda, você quer estar dentro dela? Não, você quer sair, você quer ver de fora, você quer se afastar, ok? Então, olha só, dentro de um relacionamento, talvez você precise de se dissociar do seu relacionamento para ver a sua relação e ver o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado e vice-versa. Porque dentro daquela matrix que você vive, talvez você não consegue ver. E como eu disse, às vezes ver de fora você pode ver melhor. E tem coisas que você tem que ir para o micro. Então você vai dar uma consultoria para uma empresa, você é um consultor que ajuda a empresa a alavancar o seu negócio. Você pode ouvir dizer que aquela empresa tem uma dificuldade no setor operacional e na direção da empresa. Mas é uma acuidade vaga. Eu preciso entrar dentro da empresa, eu preciso de conversar com o pessoal da produção, eu preciso de conversar com o diretor, eu preciso pegar as contas da empresa na mão, eu preciso pegar o faturamento, pegar os custos, os investimentos, ver se a equipe está em sinergia, eu preciso de ter uma acuidade microsensorial e às vezes eu vou ver um detalhe, como esse é o detalhe. Ora, não tem história de uma empresa de creme dental que, por exemplo, os diretores não sabiam o que fazer mais para aumentar o faturamento e foram no chão de fábrica conversar com o colaborador e ele falou, olha, aumenta a vazão do creme dental, aumenta a saída dele, o buraquinho está fino, aumenta o buraco. As pessoas vão gastar mais, vai sair mais, ela vai ter que comprar mais reposição. E essa foi aquela solução que a empresa arrumou naquele momento para vender mais. Então, precisou de ter uma acuidade micro, de conhecer o produto, as especificações do produto. Outro dia eu comprei um doce de uma vendedora na rua, que era um doce caramelizado, uma delícia o doce. Mas a hora que eu abri o papel dele, o plástico dele, o plástico grudou no doce. E não saía do doce. Então eu tinha que comer o doce, separar o plástico com a minha boca, tirar o plástico, tirar o doce para poder não engolir o plástico. Ou seja, olha a cuidado que eu tive que ter para separar na minha boca o que é plástico, o que é doce, para não comer o plástico. Aí eu fico me perguntando, será que essa vendedora tem uma cuidade micro do produto dela? Talvez ela nem sabe que isso acontece, ela vende. Talvez ninguém reclamou, ela continua vendendo. Então, resumo da coisa toda. A acuidade sensorial é uma habilidade de calibração das sensações visuais, auditivas e sinestésicas. E eu posso amplificar ou especificar, indo para o macro ou indo para o micro, essas habilidades. Assim, eu passo a perceber detalhes que a maioria das pessoas não percebem. E assim eu posso ter algumas vantagens competitivas, seja em negócios, seja no meu autoconhecimento, seja na aprendizagem de um novo tema. Eu costumo dizer que, por exemplo, hoje, para eu fazer um treinamento, eu percebo que, modéstia à parte, eu acabo aprendendo um pouco mais rápido do que as pessoas que estão na mesma sala comigo, quando eu vou fazer um curso. Todo ano eu me dou de presente pelo menos umas 2 formações internacionais. E qual o motivo do Lucas estar retendo um pouco mais do que os outros colegas? Porque eu calibrei a minha acuidade de uma forma onde eu estou percebendo detalhes que a maioria dos alunos não estão percebendo. A minha forma de reter a informação, de armazenar na minha mente, de correlacionar com a minha vida, é algo que eu treino muito. Então eu estou mais preparado para aprender o que um palestrante diz do que uma pessoa que não está treinada a aprender. A PNL é a habilidade de aprender habilidades, não é? E eu quero que você tenha também essa habilidade de aprender habilidades.
como aprender de maneira muito mais eficiente. E isso tem tudo a ver com a acuidade. A acuidade macro, a acuidade micro, a forma como eu percebo, a forma como eu me conecto, a forma como eu vou para os detalhes e a forma como eu vejo de uma forma holística, de uma forma sistêmica, de uma forma geral. Gostou dessa aula? Espero que sim. Te vejo na próxima. Um forte abraço.